A primeira revolução industrial corresponde à sua eclosão do século XVIII, limitada à Europa Ocidental e tendo a Inglaterra como precursora. Ela representa o conjunto de mudanças no setor econômico e no setor social, possibilitado pela evolução tecnológica. Essa revolução possui como marco a substituição da manufatura pela maquinofatura, ou seja, a substituição de máquinas capazes de realizar esse trabalho com maior precisão e em menor tempo. Nesse período, houve a expansão do comércio e a mecanização, que possibilitou maior produtividade e, consequentemente, o aumento dos lucros. As indústrias expandiam-se cada vez mais, criando então um cenário de progresso jamais visto. As principais invenções do período contribuíram para o melhor escaneamento das matérias-primas utilizadas nas indústrias e também favoreceu o deslocamento de consumidores e distribuição dos bens produzidos. Houveram vários avanços tecnológicos. São eles: o uso do carvão como fonte de energia para a máquina a vapor, o desenvolvimento da máquina a vapor e a criação da locomotiva, a invenção do telégrafo, o aparecimento de indústrias têxteis, como a do algodão, e a ampliação da indústria siderúrgica. Nesse período, as crianças não tinham direitos garantidos. O trabalho infantil, como vimos, representava a realidade da época e as condições de trabalho eram precárias. Além de trabalharem muitas horas por dia, as fábricas eram ambientes sem higiene e o trabalho era pesado. Fossem órfãos ou não, as crianças eram submetidas ao trabalho para se sustentar ou para ajudar as suas famílias. O resultado disso foi o alto índice de mortalidade infantil, além de doenças que atingiam tanto o corpo físico quanto a saúde mental dessas crianças. Na questão salarial, mulheres e crianças também trabalhavam e seus salários eram pelo menos 50% menores do que o dos homens adultos. Muitos patrões preferiam contratar somente mulheres e crianças porque o salário era menor e esses eram mais sujeitos a obedecerem às ordens sem se rebelarem. Além do salário extremamente baixo, os trabalhadores eram obrigados a aceitar uma carga de trabalho excessivamente elevada, que, em alguns casos, chegava a 16 horas de trabalho, dos quais o trabalhador só tinha 30 minutos para almoçar. E os trabalhadores que não aguentassem essa jornada particularmente cruel, prontamente seriam substituídos por outros trabalhadores. Esse quadro de extrema exploração dos trabalhadores fez com que esses se imobilizarem em prol da melhoria de sua situação. Assim foram criadas as organizações de trabalhadores, conhecidas no Brasil como sindicatos e na Inglaterra como trade union. As maiores reivindicações de trabalhadores eram melhorias de salário e redução da carga de trabalho. Durante a primeira Revolução Industrial, o uso do carvão mineral como fonte de energia deu grande impulso à indústria e aos transportes. Isso propiciou o funcionamento dos motores a vapor instalados nas máquinas fabris, nas locomotivas e nos navios. As consequências da primeira Revolução Industrial: a substituição do trabalho humano por máquinas, o que ampliou o êxodo rural e intensificou o crescimento urbano, o crescimento desenfreado das cidades acarretando a favelização, a marginalização de pessoas, aumento da miséria, fome e violência, o aumento significativo de indústrias e, consequentemente, da produção e a organização da sociedade em dois grupos, a burguesia versus e o proletariado. Essas transformações, porém, não ocorreram somente nas cidades. O campo também foi obrigado a se adaptar a essa nova realidade, incorporando quantidades maiores de máquinas, implementos, insumos agrícolas e estabelecendo relações capitalistas de produção no meio rural. Impactos no meio ambiente causados pela primeira Revolução Industrial. Em muitos casos, os trabalhadores moravam ao lado ou próximos a elas, o que era extremamente prejudicial para a saúde deles, em razão da poluição sonora proveniente dos ruídos dos maquinários. Além disso, as casas também não tinham estrutura ou planejamento adequado para sua construção. Quando próximas às fábricas, elas se misturavam a terrenos com lixos e detritos industriais. Além do odor desagradável, isso colaborava para a proliferação de doenças, o que é agravado pelo alto índice de pessoas morando no mesmo cômodo, facilitando o contágio. Para piorar essa situação, o ar ficava ainda mais poluído e em razão da queima do carvão utilizado pelas fábricas para a produção de energia que impulsionava as máquinas. Mudanças de noção de tempo.
Com o surgimento das fábricas e de um novo modo de produzir, no qual se passou a privilegiar uma produção eficiente em menos tempo, houve uma transformação na forma de perceber, usar e medir o tempo. É preciso, agora, controlar a produção para que se alcance larga escala. Surge assim, conforme análise do historiador Edward, o tempo da fábrica, por meio do qual, além do controle da produtividade, busca-se evitar o desperdício de tempo. O tempo ganha, assim, um sentido monetário. Aqui temos algumas invenções da primeira Revolução Industrial. A máquina de tecelagem, a locomotiva a vapor e a máquina a vapor. Vamos aqui como eram as casas na primeira Revolução Industrial. Bom, esse foi o vídeo e espero que vocês gostem. Obrigada!